Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao assunto da nossa última aula, tá? Que é a estrutura dos músculos, bioquímica e metabolismo. Nós sabemos, pessoal, correndo de atiosina, né, precisamos de energia. Essa energia, ela vai vir de uma molécula chamada ATP. Essa molécula está ligada à cabeça de miosina, que tem atividade básica, né, que ela consegue, então, clivar, hidrolisar essa molécula de ATP em uma molécula de ADP, tá bom? Nós sabemos também que no relaxamento muscular, nós precisamos de uma molécula de ATP, novamente aí a cabeça de miosina, conseguir desativar, então, o complexo. Mas de onde vem, né, essa molécula de ATP? Como ela é formada? A molécula de ATP, também conhecida, então, como adenosina trifosfato, ela é a fonte de energia química necessária, né, para os processos aí de contração e relaxamento do músculo. No entanto, pessoal, a quantidade de ATP no músculo ela é bem pequena, que vai garantir uma contração de no máximo 1 a 2 segundos. Dessa forma, o ADP, que é obtido, tá? A quebra do ATP, ele deve ser rapidamente refosforilado, tá? Para formar aí uma nova molécula de ATP, necessária para manter aí o nível energético, né, durante a contração muscular. E essa refosforização, ela exige, né, diversas fontes de energia e que está relacionada a basicamente três mecanismos. O primeiro mecanismo, pessoal, se chama fosfocreatina, tá? É a fonte mais imediata para ser utilizada pelo músculo para síntese de ATP. Então, tá? A desfosforilação da fosfocreatina. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma retirada de fósforo da fosfocreatina, que vai ser fosforilado aqui na molécula de ADP, para a gente formar a molécula de ATP. E a fosfocreatina vai se tornar, então, creatina, né? Porque a gente teve uma retirada aqui da molécula de fósforo, que foi incluída na molécula de ADP, para formar a molécula de ATP. Essa reação, pessoal, ela é reversível, tá? Porque ela pode voltar ainda a creatina a ser fosfocreatina. Tem uma enzima chamada creatina quinase, tá? Essa adição aqui, ou retirada, né, de um fosfato da quina para a formação do ATP, ela ocorre no sarcoplasma. Tá? No entanto, pessoal, o músculo em repouso, ele só tem de 2 a 5 moléculas aí de fosfocreatina para cada ATP. Então, ela vai ser mantida por um curto período de tempo. Por isso é necessário, né, outras de redução de ATP, a gente manter a contração por períodos mais longos. Outra forma de ver é através do mecanismo oxidativo, que é o mecanismo mais eficiente, né, para a síntese de ATP, e que consiste em uma série de reações coletivas, né, que ocorre por via aeróbica, ou seja, com oxigênio. Enquanto que a fosfocreatina ocorre sem oxigênio, o oxidativo ocorre com oxigênio, tá? A via metabólica oxidativa, ela utiliza o oxigênio como receptor final de elétrons. E essa via metabólica, ela consiste, então, na glicólise, no ciclo de Krebs e também, pessoal, numa cadeia transportadora de elétrons, tá? Né? Em reações sarcoplasmáticas, vai converter a glicose em 2 ácidos pirúvicos, tá bom? Com produção de ATP. E em condições aeróbicas, ou seja, né, aí com oxigênio, o ácido pirúvico, ele vai formar NADH e FADH2, né? Esses compostos, eles são completamente oxidados na cadeia transportadora de elétrons e vai ocorrer na crista mitocondrial. Com aqui, pessoal, a oxidação completa da glicólise,
tá? Em dióxido de carbono e água, via metabolismo aeróbico, tá? Nós vamos ter aí, então, gerar um balanço energético de 36 ATPs, tá? Então, por isso que é o mecanismo mais eficiente, pessoal, porque ele gera 36 ATPs. E esse mecanismo oxidativo, além da glicose, né, ou do glicogênio, ele ainda pode utilizar carboidrato, proteína e lipídios como fonte energética, tá? Outra via, né, de fonte de ATP é o mecanismo glicolítico, que o animal, né, o músculo ali vivo, se esse músculo ele se contrai lentamente e o oxigênio é fornecido adequadamente, o metabolismo aeróbio e a quebra da fosfocreatina pode suprir a exigência energética demandada pelo músculo. Tanto, pessoal, quando essa contração é muito rápida, a falta de oxigênio, tá, em quantidade suficiente, ela vai limitar a síntese de transformações anaeróbias, tá? O piruvato ele pode ser transformado em ácido lático. Vocês lembram lá da glicólise? Né? Utilizando a glicólise como meio de obtenção rápida. E essa via metabólica é denominada em metabolismo anaeróbio ou glicolítico. No músculo, pessoal, o mecanismo anaeróbio, tá? Ele ocorre após a morte do animal ou sob atividade muscular, tá? Como a gente está falando aqui, ó, de contração, ocorre de apenas duas, aqui, ó, duas moléculas de ATP, se ele for gerado a partir da glicose, ou 3 moléculas de ATP, se ele for gerado a partir do glicogênio, tá? E também tem geração, então, de ácido lático, né, no final como metabólito aí final. Esse ácido lático, pessoal, ele deve ser removido, tá, pela corrente sanguínea e levado ao fígado, onde ele vai ser transformado em glicogênio ou levado ao coração, onde ele é metabolizado para a produção de energia. Uma atividade, então, anaeróbica vai levar a uma deficiência pontual de remoção de ácido lático, tá? Na remoção, desculpa. Quando a gente tem uma atividade anaeróbica extrema, vai levar a uma deficiência da remoção do ácido, né? E o seu acúmulo no músculo, então, vai levar a uma redução, né? Consequentemente, do pH muscular. E vai atingir aproximadamente valores abaixo de 6,5, tá? Que vai promover, então, a redução, inclusive, tá? As enzimas do próprio sistema glicolítico. Cessando, então, aí, a produção de ATP. Então, aí, devido ao acúmulo de ácido lático e a consequente falta de energia, o músculo não consegue mais contrair e vai entrar aí, vai ser formada, então, vai acontecer a famosa cãibra, né? Então, como que ocorre a cãibra? Através do acúmulo do ácido lático, pessoal. E quando a gente não consegue mais produzir a energia. Tá? Então, pessoal, a glicose, a gente tem aqui, desculpa, o mecanismo imediato, né, que é a fosfocreatina, que vai formar um ATP. Nós temos, então, o mecanismo de glicogênio, né, o mecanismo glicolítico, né, através do glicogênio, vai formar, então, duas moléculas de ATP e ácido lático, ou nós temos também o mecanismo oxidativo, né, na presença aí de oxigênio, aeróbico, tá bom? Que vai formar, então, de 36 a 37 ATPs. A glicose, pessoal, ela é absorvida no trato gastrointestinal pelo organismo e é transportado pelo sistema circulatório, tá? Onde vai ser convertido em glicogênio, para ser armazenado.
Esse glicogênio, pessoal, armazenado no fígado, ele pode ser hidrolisado a glicose e transportado ao músculo de acordo com a necessidade, tá? E no músculo, então, a glicose pode ser metabolizada imediatamente em energia ou também armazenada como glicogênio, né? E esse ser usado aí para sustentar a contração quando a demanda energética for maior que aquela oferecida pela quebra da sanguínea. Por exemplo, aqui no mecanismo oxidativo. E no animal vivo, né, então, os três mecanismos de obtenção de energia, né, via glicolítica, mecanismo oxidativo e mecanismo imediato, eles coexistem, né, e a intensidade de uso de cada um vai depender das condições do tipo do músculo. Então, o dióxido de carbono e a água aqui formada, pessoal, aqui, desculpa, no mecanismo oxidativo, tá, são removidos do músculo através da corrente sanguínea, tá, aqui, sistema circulatório. O CO2 é expelido do organismo e a água vai ser eliminada pelos rins. Quando a atividade excessiva, né, o suprimento de oxigênio, ele é insuficiente para a demanda da fibra muscular. E essa recorre ao mecanismo qual? Glicolítico, tá bom? Uma vez que permite aí a obtenção de energia mais rapidamente que o mecanismo oxidativo, né? Por motivos óbvios, apresenta menores quantidades de reações, né? Enquanto que o mecanismo oxidativo precisa de tudo isso. O ácido lático, então, que é formado pelo mecanismo lítico, ele vai ser retirado e vai ser levado ao fígado, onde vai ser convertido em glicose. E desta vai ser convertido então, em glicogênio. Ou pode ser, como eu falei antes, né, com coração, para ser usado como fonte de energia. No entanto, pessoal, quando a atividade, também como eu falei antes, mas para vocês gravarem, quando a atividade muscular é muito alta, a taxa de remoção de ácido lático, sim, né, para evitar o acúmulo do músculo, então ocorre o quê? A cãibra. Então, parte de toda a energia produzida pelo metabolismo muscular não é utilizada para contração, e sim, como eu falei agora, liberada do músculo na forma de calor, para a manutenção da temperatura corporal também. E esse excesso de calor vai ser removido também pela corrente sanguínea dissipada para a pele e pelos pulmões. A gente também pode ter um sistema dinâmico, né, eficaz aí no fornecimento de energia, esse sistema aqui, de ATP, de energia que vai para o corpo, ele é eficaz no fornecimento de energia para o músculo vivo. E apenas em períodos muito rápidos de contração muscular, é que esse sistema torna-se incapaz de acompanhar a demanda energética. No entanto, quando isso ocorre, né, a fadiga se rapidamente e o músculo deve cessar a contração, permitindo, então, a recuperação do organismo. No entanto, pessoal, momentos após a morte do animal, esse mecanismo ainda exerce importância determinante na qualidade final da carne obtida. Então, quando o animal morre, o sistema respiratório e o sistema circulatório cessam, param, tá? Enquanto o animal é oxigênio presente na fibra, vai ao organismo oxidativo, tá? Mais uma vez, que cessam, então, as reservas de oxigênio, a fibra recorre, então, ao mecanismo glicolítico, né, para a obtenção de energia. O ácido lático vai ser produzido, né, vai se acumular na fibra devido à ausência do sistema circulatório para sua remoção e vai causar uma queda do pH, tá? Então, essa queda, no processo pós-mortem aí do animal, tem implicações, essa queda do pH tem implicações tecnológicas importantes no processamento da carne. Por exemplo, o desenvolvimento aí do rigor mortis e da maturação da carne, depois eu vou falar mais sobre isso para vocês, o pH tem influência marcante na contração
na proteólise e na desnaturação proteica, o que vai acarretar em algumas mudanças, né, na estrutura e também, consequentemente, na qualidade da carne. Tá bom, pessoal? Então, esses processos são muito importantes, tanto durante, né, o ao vivo, como também após o animal, o abate do animal. Isso a gente vai ver depois. Então, a gente tem aqui um resuminho, tá, da produção de ATP. Nós temos, então, um metabolismo anaeróbico, tá, que é a fosfocreatina, que é o mecanismo da fosfocreatina, que vai ter um tempo de duração da contração de 8 a 10 segundos. Então, a fosfocreatina é a primeira fonte de energia, né, mais rápida, e ela se esgota rapidamente, gerando só um ATP. Já o mecanismo oxidativo, né, que é o metabolismo aeróbico com a presença de oxigênio, o tempo de duração aí da contração é indefinido, né, ele ocorre normalmente no músculo e no fígado, e ele gera, então, até 37 ATPs, de forma ilimitada. O mecanismo glicolítico, né, o metabolismo anaeróbico, sem presença de oxigênio, vai manter a contração, então, de 1 a 3 minutos, tá? É utilizado quando acontece, então, exercício intenso ou pós-morte. E vai gerar, então, apenas 2 a 3 ATPs. No músculo, pessoal, né, existem diferentes tipos de fibras musculares. E estas são classificadas como fibras vermelhas e fibras brancas, né, e são baseadas, então, na intensidade da sua cor. Os músculos, eles são formados por uma mistura heterogênea de fibras musculares brancas e vermelhas, tá? Indica, então, a necessidade, né, da gente considerar dois tipos de organização, ou seja, músculos vermelhos e brancos e fibras musculares vermelhas e brancas, ok? Em geral, pessoal, existe o consenso de que o músculo é formado por três tipos de fibras. As vermelhas, que são ricas em mioglobinas e têm aí uma preferência pelo metabolismo oxidativo. As brancas, que são pobres em hemoglobina, né, e têm preferência, então, pelo metabolismo glicolítico, e as intermediárias. E as propriedades situam-se entre as duas, a fibra vermelha e a fibra. Essas fibras, pessoal, elas se diferem, então, em suas características metabólicas, estruturais e funcionais, tá? E uma vez que os músculos, que elas compõem, então, os músculos de uma forma não homogênea, né, as proporções de cada tipo de fibra vai determinar a propriedade do músculo. Então, o músculo não é formado só de fibra vermelha, só de fibra branca, mas ele vai ter mais de uma, mais de outra, tá? Esse tipo de fibras também pode ser distinguido, né, conhecendo, então, a forma predominante de suprimento de energia, ou seja, né, a predominância ou do mecanismo anaeróbio, como a fibra branca, que é o mecanismo glicolítico, ou a preferência não pelo mecanismo aeróbio, tá? Como as fibras vermelhas, né? Oxidativo. De forma geral, pessoal, essas fibras brancas, elas utilizam, então, o mecanismo glicolítico para obtenção de energia, enquanto que as fibras vermelhas fazem uso do mecanismo oxidativo, tá? Como pode ser observado aí no slide. Essas diferenças metabólicas, elas interferem, sim, diretamente nas características estruturais e funcionais das fibras, tá? A cor, pessoal, da fibra vermelha, tá? Ela é oriunda, então, da elevada quantidade de mioglobina, que estoca o oxigênio necessário para o mecanismo oxidativo. E, de forma contrária, né, a fibra branca não necessita de grande quantidade de mioglobina, porque o seu mecanismo de produção de energia é a via glicolítica. Ou seja, né, não precisa de oxigênio. Por isso, então, que ela tem uma coloração mais clara que as fibras vermelhas. Então,
Por possuírem, então, mais reservas de oxigênio, uma função maior concentração de bioglobina, as fibras vermelhas, tá? Utilizam o mecanismo oxidativo para a obtenção de energia necessária. No entanto, pessoal, devido ao grande número de reações existentes no metabolismo aeróbico, a obtenção de energia pelas fibras vermelhas é lenta. Tá? Por isso, as fibras vermelhas possuem contração mais lenta, como está indicado aqui no slide para vocês. No entanto, já que essa via metabólica, né, a oxidativa, ela permite a produção de elevada quantidade de ATP, né, sem a produção de ácido lático, a contração das fibras vermelhas é duradoura, né, dura muito tempo. Já as fibras brancas possuem menor reserva de oxigênio em função da menor concentração de mioglobina. Elas utilizam preferencialmente o mecanismo energético aeróbio, né, que apresenta em menor número de reações, possibilitando, então, a obtenção mais rápida de energia e, portanto, uma contração aí mais rápida, né, que as fibras vermelhas. Por outro lado, né, já que essa via glicolítica produz pequena quantidade de ATP, e principalmente por acumular ácido lático, a contração das fibras brancas não é duradoura, é super rara, né? Já que não há produção aí suficiente de energia para sustentar essa contração por muito tempo. O retículo endoplasmático, pessoal, nas fibras brancas, tá? Também é maior e mais desenvolvido, tá? Que nas fibras vermelhas, o que está associado, né, à rápida velocidade de contração e ao tipo de contração. Devido aí à contração rápida das fibras brancas, né, essas necessitam aí de um retículo capaz de liberar cálcio rapidamente no sarcoplasma, para que um máximo de complexo de actomiosina seja formado antes que as reservas musculares de ATP sejam utilizadas com outros processos, tá? A fibra vermelha, né, no entanto, por possuir uma contração mais lenta, ela não depende de um retículo sarcoplasmático tão desenvolvido, né, já que os complexos de actomiosina são formados de forma mais lenta, no entanto, mais persistente, né, mais duradoura. Isso permite, pessoal, que os íons de cálcio possam ser liberados, né, e posteriormente reabsorvidos em pontos mais distantes, né, uma vez que há ATP suficiente para todos os processos metabólicos musculares, né, para que eles aconteçam. No entanto, né, se a gente tem menos desenvolvido, tá, associado aí a uma maior e mais duradoura produção de ATP, ele faz com que as fibras vermelhas sejam mais propensas ao endurecimento da carne, tá, em decorrência dos fenômenos de encolhimento pelo frio e rigor de descongelamento, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, né, por trabalhar em uma via metabólica baseada na oxidação de substratos e sustentar aí contração musculares aí por mais tempo, essas fibras vermelhas, elas não dependem só da estocagem de oxigênio, mas também elas precisam que esse oxigênio seja reposto muito rápido. Por isso que elas são altamente irrigadas, pessoal, tá? Ou seja, possuem alta densidade capilar, para repor o oxigênio consumido e remover rapidamente qualquer ácido lático que venha a ser produzido pelo funcionamento, né? Ainda que momentâneo do metabolismo anaeróbio, tá? E também, por trabalhar, então, na via oxidativa, essas fibras vermelhas, pessoal, apresentam mitocôndrias maiores e em maior número, tá? Do que as fibras brancas. Uma vez que o ciclo de Krebs e a cadeia portadora de elétrons ocorre na mitocôndria, tá? Então, pessoal, agora, diferente do mecanismo aeróbio, o mecanismo anaeróbio utiliza apenas glicose. Lembrem, pessoal, mecanismo aeróbio com oxigênio, anaeróbio sem oxigênio, tá? Então, o mecanismo anaeróbio utiliza apenas glicose.
Então, ainda que uma molécula de glicogênio gere 12 vezes mais energia pela via oxidativa que pela via glicolítica, os lipídios são mais energéticos que a glicose. Tá? Então, dessa forma, pessoal, a fibra muscular, ela metaboliza preferencialmente as gorduras na produção de energia, tá? O que justifica, então, um elevado teor de gordura nas fibras vermelhas. Dessa forma, então, né, o teor de lipídios na fibra vermelha é elevado e o teor de glicogênio é baixo. Já na fibra branca, tá? Em função aí de uma deficiência de oxigênio, não é capaz, né, de oxidar substratos e pode apenas estocar a glicose, o único substrato, né, que é capaz de ser metabolizado nessa via. Então, dessa forma, né, na fibra branca, o teor de lipídio é baixo e o teor de glicose e glicogênio é elevado, tá? Outra coisa, pessoal, né, uma vez que a maior produção de energia de fibra vermelha ocorre na mitocôndria, o diâmetro dessa célula é menor, tá? De modo que, então, a distribuição dos ATPs para todas as organelas e estruturas ocorre mais rápido. Ao contrário da fibra branca, então, que apresenta um maior diâmetro, e, por sua vez, então, a principal forma de obtenção energética é, né, pela via glicolítica, ocorrendo, então, em todo o sarcoplasma. E, além disso, a fibra branca precisa de mais espaço para armazenar maior quantidade de glicogênio que a fibra vermelha, que estoca gordura no espaço extracelular. Por fim, pessoal, o tipo de fibra predominante nos diversos músculos, ele está relacionado ao tipo de atividade exercida, o que determina aí o metabolismo preferencial e as consequências decorrentes. Então, músculos mais ativos, que exercem mais força, especialmente aqueles dos membros dianteiros dos animais, responsáveis pela sustentação e locomoção, são mais ricos em fibras vermelhas, tá? Como essas fibras trabalham no metabolismo ativo, aeróbio, com oxigênio, né, que produz energia em maior quantidade por mais tempo, os músculos, então, eles se tornam capazes de manter essa contração por mais tempo, e são, então, mais resistentes à fadiga. Entretanto, pessoal, diferentemente de músculos em que se predominam as fibras brancas, os de fibra vermelhas não são capazes de realizar movimentos de precisão. Tá? Menos vermelhos, ou seja, com maior proporção de fibra branca, por decorrer um mecanismo anaeróbio, mas tem a energia de forma mais rápida, porém, uma de ATP por tempos prolongados, tá? Então, quando exigidos de forma mais vigorosa, os músculos brancos tendem a produzir grande quantidade de ácido lático. Se o ácido lático não for adequadamente e prontamente, tá, removido pela circulação sanguínea, vai se acumular no músculo e vai provocar, então, a queda do pH muscular. Essa queda do pH muscular associada, tá, a uma elevada temperatura, em torno de 37, 38 graus, elevada temperatura corporal, tá, decorrente aí da produção adicional de energia, vai promover a desnaturação de proteína muscular, incluindo aí as próprias enzimas integrantes de reações metabólicas, que perdem sua atividade e ocasionam também fadiga muscular, tá, pessoal? E essa promoção aí, então, de desnaturação de proteínas musculares, deixa, então, essa carne com mais fibra branca mais propensa a PSE, a PSE. E isso a gente vai falar na próxima aula, o que é uma carne PSE. Então, pessoal, a composição ou os tipos, né, das fibras, ela não é só uma questão bioquímica, mas influencia, assim, no comportamento pós-mortem do músculo e na transformação da carne, tá? Porque ela vai determinar aí a maioria das propriedades da carne fresca e as suas características de qualidade, né, como valor nutricional, as características, condições ideais de conservação, comercialização e também as formas de processamento da carne, tá? Outra coisa, pessoal, é que os músculos dos animais recém-abatidos, tá, possuem apenas fibras vermelhas.
Então, uma diferenciação, né, em fibras brancas já nos primeiros momentos da vida do animal. Então, a grande maioria dos músculos contém tanto fibras brancas quanto vermelhas, e apenas a proporção é que torna-se maior para aquelas que vão caracterizar, né, tipo, músculos vermelhos apresentam alta relação de fibra vermelha, enquanto que o músculo branco apresenta uma maior relação de fibras brancas. Os músculos dos animais, submetidos a diferentes tipos e níveis de atividade física, eles se diferem na proporção dessas diferentes fibras, tá? E essa proporção também, ela é dependente da predisposição genética. Então, pessoal, animais da mesma espécie e raça, quando submetidos a manejos diferentes, podem apresentar no mesmo músculo uma proporção de fibras brancas e vermelhas diferentes. Porém, animais criados em pasto possuem o mesmo músculo e idade maior relação de fibra vermelha, por exemplo, em relação à fibra branca, que animais confinados, tá? Devido aí a maior atividade muscular durante o manejo, né? Já que os animais criados a pasto, eles necessitam, né, se locomover durante todo o tempo para se alimentar e beber. Então, essas diferenças são refletidas, sim, na qualidade da carne desses animais. Tá bom, pessoal? Então, por hoje vai ser isso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês. O que vocês não entenderem, a gente vai conversar depois da aula, tá? Vou estar disponível para vocês até as 10h30. E vocês podem, então, escolher para fazer uma webconferência ou conversar pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, então, só chamar. Boa noite.